chegando para nossa live, começando o melhor mês das nossas vidas, que abriu, abre as possibilidades de coisas boas, e nós já vamos começar com alegria, com fé, com paz, crendo no Senhor poderoso, que grandes coisas Ele fará nesse mês. Nós declaramos vitórias, declaramos tempo de prosperidade, de paz, de alegria, tempo de bonança, tempo de justiça de Deus sendo feita e elaborada com muito louvor, tempo de dupla honra, tempo de graça, tempo de amor, tempo de conquistas, tempos de resultados, tempos de aliança, tempos de pessoas certas no lugar certo, na hora certa, tempo de abundância de Deus. Glória a Deus, né? Declaramos isso e hoje já pedimos a presença do Espírito Santo para vir aqui conosco. Bom dia, Pri. A presença do amigo Espírito Santo para declarar coisas boas hoje para nós. Nós vamos para a leitura de Crônicas, né? Ainda estamos na leitura e Crônicas, nós vamos ler aqui a parte ainda de gerações, né? E já vamos aqui declarar a presença do Espírito Santo para trazer discernimento para nós, né? Então Deus conhece as nossas histórias e Deus tem poder para transformar, né? Transformar. Deus pode mudar a história. A genealogia da tribo de Judá e de Simeão. Jabes e sua oração. Deus o abençoa, amplia os seus limites, esteja com ele, livre do mal. Deus atende seus pedidos. Jabes ora ao Senhor, né? Senhor, eu quero te pedir algo, né? Isso, a palavra diz, né? Pedir das usar, né? E diz assim, né? E eu peço que Deus me abençoe, amplie os meus limites, esteja com Ele todo o tempo, esteja comigo, livre do mal, e Deus atende seu pedido. E aí que vem os nomes das famílias que estão aqui, né? Então já vamos aqui para a leitura. Espírito Santo, vem conosco nessa leitura. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Camim, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate gerou Almai e Lade. E essas são as famílias dos Oratitas. E estes foram os filhos do pai de Etam, Gisrael, Esmã e Dibás. Este é o nome da irmã, Azellepone. E mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uzam. E estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Azul, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, a Éfer e a Temene, Tari. E estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá, Zerete, Izar, Etnã, e Coás gerou Anube, Zobeba e as famílias de Arel, filho de Aru. E foi Jabés, mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe chamou o nome de Jabés, dizendo, porquanto com os dores deu à luz. Porquanto Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão esteja comigo, fizeres que o mal não seja me afligido, né? E Deus concedeu o que tinha pedido. Então, Jabés, mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabés, dizendo, por quantas dores lhe deu a luz. Então, ele vinha já com declaração ruim, né? E aí o Senhor vem e muda tudo. E ele pede ao Senhor, né? Senhor, ele invocou o Deus de Israel e disse, se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja me afligido. E Deus concedeu o que tinha pedido. E Quelub, irmão de Suá, gerou Meier, e este é o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafá, Pazea e Teiná, pai de Irnaas. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Zeraías, e filhos de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou Ofra, Zeraías gerou Joabe e o pai dos vales de artifícios, porque dali eram artifícios. E foram os filhos de Caleb, filhos de Jefoné, Iru, Elá, Naa, filho de Elá, Quinás, os filhos de
Leleu, Zifá, Tiria e Azariel. E os filhos de Ezra, Jeté, Merete, Efer e Jalom. E teve mais Miriam e Samai, Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedó, e Herbe, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merete tomou. E esses foram os filhos da mulher de Dias, irmã de Naã, Ebi, Keilá, Garmita, Estemoa, Macatita. E os filhos de Simeão, Simon, Rinã, Bet-Anã, Tilom. E os filhos de Izi, Zoete, Beni-Zoete. E os filhos de Selá, filhos de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressá, famílias da casa que fabricaram linho fino, e em casa de Asbeia. E como também Joaquim e os homens de Cozeba, Joás, Zaraf, que dominaram sobre os moabitas. Jazubes, Leém, porém estas coisas já são antigas. Esses foram os oleiros que habitaram as hortas e cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Tá, continuando aqui, presta atenção. E os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujos filhos de Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misbá. E os filhos de Mismá foram Emuel, seu filho, que deu, de quem foi filho Jacu, e Zacu, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. Habitaram em Beceba e em Moladá, e em Azar Sual, e em Bila, Ezem e Tolade, e em Betuel, Omam, Ziclac, e em Bet Marcabon, Bote, Azar-Suzim, e Bet-Biri, e Zaharaim. E estes foram cidades até que Davi reinou. E foram suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã e 5 cidades. E todas as suas aldeias estavam ao redor da cidade até Baal. E estas foram suas habitações, suas genealogias. Porém, Mesobab, Jan, Leque e Josá, filho de Amazias, e Joel, Jeú, filho de Josibias, e filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Ediel, Zemiel, Benaías, Isiá, filho de Zefi, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Ziri, filho de Semaías. Estes foram registrados por seus nomes, foram os príncipes das famílias. As famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedó e ao oriente do vale buscar pasto de seus rebanhos, e acharam pasto fértil e bom, e as terras espaçosas, aquieta e descansada, porque os cães haviam habitado ali antes. E estes, pois, não estavam descritos nos seus nomes, e vieram os dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas habitações que acharam ali, e destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram o seu lugar, porque ali havia pasto de seus rebanhos. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens, foram à montanha de Sié, e levaram suas cabeças, Pelatias, e Nearias, e Refaías, e Uziel, e os filhos de Zi, e feriram o restante, escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até os dias de hoje. Então aqui a gente vê a tribo de Judá, né? E a parte da tribo de Judá e Simeão, né? Então nós já vemos aqui nessa palavra. E aí, o que traz aqui? A sua origem não define seu destino, deixe seu passado e avance para Deus. Jasbes, ele tinha uma declaração ali, mas ele não aceitou e clamou ao Senhor, e o Senhor se mudou a sorte dele. Segundo, Deus responde a orações sinceras. A oração de Jabes foi simples e verdadeira. Deus ouve quem clama com o coração. 3, é possível pedir mais de Deus. Jasbe,
pediu bênção, crescimento e proteção. A presença de Deus faz toda a diferença. Deus pode transformar histórias marcadas por dor em bênçãos de Deus. Você crê? Então declaramos que Deus vai trazer bênçãos de Deus. Nós precisamos pedir. Então declare hoje comigo: Senhor Deus, transforma em bênçãos minha vida. Senhor Deus, transforma em bênçãos a minha vida. Deus, transforma. Deus, Senhor Deus, transforma em bênçãos a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos declarar hoje o Salmo 126 como uma declaração para esse mês. Vocês sabem que eu amo ele, né? Eu amo. Nós vamos declarar ele aqui, certo? Quando o Senhor trouxe dos cativeiros que volta de Sião, estavam como os que sonham. Então, nossa boca encheu-se de rios, nossa língua de canto. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como corrente das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E vamos declarar o 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerá do seu trabalho das suas mãos, será feliz e cheirá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Eis que seja abençoado aqueles que temem o Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, tu verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e haja paz sobre Israel. Aleluia. E diante da palavra do Senhor, nós declaramos bênçãos sem medidas. Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a presença do Senhor esteja sobre ti, que nada impeça o agir de Deus na tua vida. Fica com Jesus e vamos ver o melhor mês das nossas vidas, está declarado. Fica com Jesus.